Olá, sejam muito bem-vindos ao programa SSR Saúde Sem Remédios, onde você aprende a prevenir e tratar qualquer tipo de problema de saúde, em qualquer idade, sem medicamento. Hoje o assunto é sobre envelhecimento. Quem é que não tem interesse em saber como que eu posso envelhecer bem, como é que eu posso envelhecer da melhor maneira possível e não ter o mesmo destino de tantas pessoas que a gente vê por aí, né? Que não tem uma vida lá muito interessante, muito legal. Eu sou Andréa de Araújo, sou terapeuta ortomolecular e eu formo terapeutas nessas áreas de terapia ortomolecular e natural. E eu já trabalho com isso há mais de 25 anos, então eu venho acompanhando pessoas ao longo desse tempo e vejo qual é o resultado de você ter um estilo de vida programado para você, para o seu corpo poder envelhecer da melhor maneira possível. Esse tema eu sei que é algo que interessa muito para as pessoas, porque nós estamos mudando a pirâmide etária, né, dentro da nossa do país, do mundo, né? As pessoas elas estão vivendo mais, elas estão tendo mais tempo de vida, até porque com o advento de mais alimentos, de medicamentos, de tecnologia na medicina, essas pessoas elas conseguem ter mais tempo de vida. Mas isso não quer dizer qualidade de vida. Você concorda comigo? Você acha que ter qualidade de vida é você estar dependente o tempo inteiro de tratamentos mais invasivos, de medicamentos, de drogas, ou de você ter que, por exemplo, as pessoas que o rim não funciona mais, a pessoa ter que ir lá fazer a hemodiálise por causa desse órgão que não está mais funcionando. Para prevenir todos esses tipos de problema que podem acontecer com o passar do tempo da vida de uma pessoa, a gente precisa definir algumas estratégias em todas as fases, todas as idades das pessoas, para que ela não chegue depois dos 60, 65 anos e comece a desenvolver essas doenças crônicas, que elas são acumulativas. E o que está acontecendo na atualidade? Quantas pessoas que estão tendo problemas crônicos com uma tenra idade? Pessoa com 30 anos já tem um infarto e às vezes já é algo que não vai ter salvação, que é fulminante, né? Tira a vida da pessoa. Problemas cardíacos, problemas de colesterol, problemas de obesidade. O último censo que foi feito sobre obesidade, que é uma doença, as crianças, mais de 34% das crianças no Brasil têm obesidade. E obesidade não é só sobrepeso, um quilinho, 2 quilinhos a mais. É uma pessoa que ela já ultrapassou um nível de gordura corporal que é de um índice de massa, né, que é maior de 30, 31, né, que é o IMC, que é tão conhecido assim, que faz o cálculo, né, a pessoa que vai fazer a sua avaliação corporal faz esse cálculo para saber se você está na saúde, na eutrofia, se você está no sobrepeso, se você está na obesidade ou também na desnutrição. Então essa pirâmide ela inverteu. A gente vai ter muito mais pessoas que vão ultrapassar aí os 60, 65 anos idosos. A gente vai ter uma população muito maior de idosos para uma população de jovens. E isso quer dizer que essa população ela tem que estar ativa. Então ela está viva, ela está ativa, ela está produzindo, né? Isso é o que deveria estar acontecendo. Mas é exatamente o que a gente vê? A pessoa consegue envelhecer com saúde? Consegue envelhecer produzindo, né? Tendo desafios, ela conseguindo ultrapassar os limites dela? Como é que a gente vê as pessoas envelhecendo ao nosso redor? É só a gente olhar ao nosso redor. Porque desde a primeira infância já deve ser feita a qualquer tipo de prevenção, já começa ali, mesmo antes, né? O pré-natal, a mulher ela é cuidada para que aquele feto já nasça com mais saúde, com mais probabilidade de ter saúde já ao nascer. E aí as introduções de leite materno, as introduções de alimentos corretos para aquela criança, tudo isso é um planejamento para que essa pessoa consiga ter a qualidade de vida dela durante toda a vida, não só naquele período. Existe um grande cuidado com as mães, né, com a gestante, existe um grande cuidado na época de introdução alimentar, e aí de repente parece que abre uma lacuna, né, na vida, nos cuidados
do que a gente vê por aí, né? Dos tratamentos médicos mais convencionais. Parece que abre uma lacuna. Então, até os 2 anos de idade, é uma grande preocupação do que vai dar para essa criança experimentar, o cuidado, né? Introduzir coisas saudáveis, não exagerar no sal, não dar alimentos muito doces, açucarados, industrializados, né? Ou cheios de corante, de conservante. Tem todo um cuidado. Depois dos 2 anos, a gente vê o que a população tem. Tem um guia alimentar da população brasileira, que é geral, e tem um guia alimentar para criança com 2 anos, da infância, que é algo que as pessoas não têm nem conhecimento que existe. E aí aquela pessoinha lá de 2 aninhos começa a ser introduzida na cultura alimentar da própria família. E se aquela família é uma família que já não come bem, uma família de pessoas com sobrepeso, com obesidade, que come fast food, que come alimentos industrializados, que não tem esse cuidado, ela não vê as pessoas fazendo exercício físico, tendo uma vida mais saudável, vê as pessoas dormindo muito tarde, mexendo em celular, vendo TV até de madrugada, ela vai ser introduzida nessa realidade dela e ela vai começar a ter esses hábitos. O que seria importante é a gente manter esses cuidados desde o bebezinho, quando começa a introduzir para comer, né, junto com a família, ver a família, o que a família bota na boca e come, o bebê pede. Quem tem contato com criança sabe como é que é. Você fica com o bebê aqui no colo muitas vezes, se alimentando, e ele fica olhando na sua boca, né, o que é que você está comendo. Aquilo é aprendizado, né, a gente vê no reino animal, é isso. A mãe anda com o filho aqui e o que ela come ela vai dando para o filho vai aprendendo como pegar, o que está maduro, o que não está maduro. Então, o que seria interessante que você já tivesse essa prevenção desde muito cedo. Isso é o melhor dos mundos, né? E que você mantivesse essa prevenção, esse estilo de vida mais saudável durante toda a sua vida. Com certeza, lá na sua fase, quando você chegasse na sua fase após 60 anos, você ia ser uma pessoa com uma qualidade de vida muito maior, muito mais saudável, né? Mas o que nós vemos na nossa realidade? Nós vemos as pessoas daquela lacuna, né? A pessoa entra naquela vida, naquele dia a dia, naquela falta de qualidade e a pessoa vai se desgastando. E aí a gente começa a ouvir alguns termos, né? Que viraram termos comuns, que são doenças, mas parece que é uma coisa comum. A gente ouviu envelhecimento precoce, desgastes, a gente ouve as pessoas falando que isso são coisas mesmo da idade, que o metabolismo fica mais lento, são crenças e mitos que a gente começa a absorver como sendo normal. Ah, mas se a minha família também teve, fatalmente eu vou ter, então não adianta eu lutar com isso. Ah, mas eu trabalho o tempo inteiro, eu não tenho tempo para fazer minha alimentação ou tomar conta disso. Ou outro mito, é muito caro, né? Então, quando você começa a escutar essas coisas, muitas vezes isso vai se tornando uma verdade, você cria esse tipo de realidade para sua própria vida. Quando você vê que apenas com algumas modificações de hábitos, modificações de organização, né, você estabelecer prioridades, onde que eu vou investir o meu dinheiro? Eu vou investir em saúde ou eu vou investir na doença? O que é saúde? Eu vou investir na saúde, eu vou investir naquilo que vai prevenir que eu tenha problemas. Ou eu deixo o dinheiro guardado lá e fico pagando convênio, fico juntando dinheiro para quando eu ficar doente eu investir na doença. É questão de prioridades, maneiras de ver a vida. As pessoas com quem eu quero falar aqui, com quem eu quero mostrar essas possibilidades, é a pessoa que está afim de investir na saúde da família, nas pessoas ao redor, na saúde dos seus pacientes, na saúde dos seus clientes. Então é para essas pessoas que de verdade escolheram este caminho. Então você, escolhendo esse caminho, você tem um envelhecimento, né? Esse envelhecimento é algo que não vai trazer grandes prejuízos para você, a não ser o que é natural, que é claro que todo mundo vai envelhecer. Todo mundo pode envelhecer, mas pode isso ser jogado muito mais para frente. Todo mundo tem ou não tem algum tipo de problema de saúde, isso também é normal, nós somos humanos, a gente adoece, mas a quantidade, a permanência dessa doença, a gravidade dessa doença, o tanto que essa doença ela vai
deixar sequelas vai depender de como você está tratando o seu organismo, o seu corpo no seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É normal você ter desgaste em articulação, em joelho, em tornozelo, em coluna com o passar do tempo. Vamos fazer uma análise de um carro. A gente compra um carro zero, um carro maravilhoso, e aí você começa a encher esse carro, só aguenta, eu vou falar qualquer peso aqui, tá? Ele só aguentaria 500 quilos, mas você trabalha com peças muito pesadas e você começa a colocar peças muito mais pesadas neste carro. Mas ele tá novo, ele aguenta, vamos lá. Mas é só essa semana, é só uma vez, é só de vez em quando. E nisso você vai se tornando um hábito você colocar aquele peso lá. O que vai acontecer? Todas as peças daquele carro, o amortecedor, tudo, o motor, tudo, ele vai ter que trabalhar muito mais, ele vai ter que se desgastar muito mais para ele poder atender aquela demanda que você está dando ali para ele, de carregar todo aquele peso. E é o que vai acontecer. Bem antes do tempo previsto do desgaste ou do problema, vai acontecer este problema. Então ele vai quebrar uma peça, ele vai ter um desgaste muito maior, você vai ter que fazer limpezas muito periódicas muito maiores naquele carro. A mesma coisa o nosso corpo. Se a gente isso eu tô falando, tô partindo do princípio que você tem um corpo saudável, né, e que você vai começar a desgastar ele a mais do que deveria. Aí o que vai oxidar, vai envelhecer esse corpo. E aí, o que vai acontecer então com o corpo que já vem com algum tipo de problema de saúde? Um corpo que ele já tem uma deficiência, que já não foi cuidado lá desde a primeira infância ou na barriga da mãe. Como é que vai ser alguém que já tem um polimorfismo, que já é um problema genético? Então essa pessoa ela vai ter muito mais possibilidade de desenvolver uma doença muito mais cedo na vida dela, que é o que a gente está enxergando hoje, vendo hoje em dia acontecer com jovens que têm a saúde péssima. A gente vê criança desde pequenininha já tem um colesterol alto, já tem triglicérides alto. Então, ela já tem essa probabilidade de desenvolver, e com os hábitos e com a cultura familiar e como ela vai vivendo o dia a dia dela, ela faz com que isso se adiante, chegue antes na vida dela, que não é necessário. E aí, quando vai chegar lá no final da vida, se eu tenho um peso excessivo, vamos pegar o peso, eu tenho um peso a mais no meu corpo, mas isso a gente ouve muita gente, mas a pessoa é gordinha, a pessoa ela tem mais peso, mas ela é super saudável, então os exames dela não tem nada, ela tá ótima, ela tá saudável. O que vai acontecer a longo prazo? O que vai acontecer daqui a 10 anos com essa pessoa? O que vai acontecer daqui a 20 anos com essa pessoa? Porque, gente, tudo é estratégia, tudo é. Eu tenho uma estratégia de me manter saudável, então eu vou ter um passo a passo, um método para me manter saudável. E espero que você tenha esse método, que você aprenda com pessoas que têm um método que funciona de verdade, que tem resultado e que com os resultados comprovados. Porque se você pegar uma estratégia errada também, você vai ter um resultado que você não gostaria, indesejável. Então é uma estratégia de se manter saudável. Isso vai com o tempo ficando cada vez melhor. Se eu não tenho estratégia nenhuma, eu levo a vida tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, o que vai acontecer? Você está dando um tiro no escuro. Pode ser que não aconteça nada, mas existe a grande probabilidade de você fazer um grande desgaste no seu corpo. Se eu tenho um peso a mais, então vamos pegar as articulações. Todas as minhas articulações, a minha coluna, o meu joelho, o meu tornozelo, todos eles vão ter um desgaste a mais do que ele deveria. E como eu tenho ali uma proteção nessas minhas articulações, um líquido que lubrifica para ele poder se movimentar, uma bolsa encapsulada, como eu tenho tudo isso ali, aquilo eu fico apertando, aquilo eu fico desgastando, com o tempo eu vou ter o tal do desgaste. Eu vou ter uma artrite, uma inflamação, uma dor, eu vou ter uma artrose, que já é uma degeneração. Mas aí o que as pessoas falam? Mas a artrose é normal na sua idade. Artrite, nossa, quem não tem uma dor no joelho, porque não teve uma estratégia, não teve como antes evitar esse desgaste. A pessoa ela pode ser
Por exemplo, pegar uma coisa bem básica, tá? Que isso daí você já pode usar no seu dia a dia. Imagine comigo, todos os dias eu deito na minha cama e eu durmo todos os dias do lado direito, tá? Fico aqui deitadinha do meu lado direito. Então a posição que eu vou deitar, eu vou esticar mais esse lado do pescoço, esse daqui vai contrair mais, eu vou ficar com esse ombro apoiando, esse aqui vai ficar para frente. O meu quadril vai ficar uma perna para cá, outra para lá, eu vou ficar toda torcidinha ou, né, numa posição fetal. E eu vou dormir deste jeito ao longo de anos. O que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou ter um desgaste, eu vou ficar numa posição que eu não vou ficar centralizado, sempre vou estar com a posição corporal mais virada para um lado, a minha coluna vai ter uma torção. Então é um desgaste que eu estou impondo no meu próprio corpo pelo meu hábito de dormir daquele lado. Agora, se eu pensar que isso foi uma coisa que eu fiz, hoje eu tô com 51 anos, eu fiz aos 28, faz as contas aí. Aos 28 anos eu percebia isso, eu tinha muita dor no pescoço, só de um lado, só de um lado, só de um lado. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Toda semana, um dia determinado, eu vou mudar de lugar na cama. Eu vou pro outro lado da cama e me forçar a dormir do outro lado, para eu dormir deste ladinho aqui e esticar essa parte do pescoço, né? O mesmo ombro. Isso foi incrível, foi como se eu tivesse tirado com a mão, assim, aquele dolorido do pescoço, aquela dor que eu tinha, né? Então, foi uma estratégia que eu utilizei, que isso pode ser feito a longo prazo. Isso vai evitar que eu tenha grandes problemas de dores, de articulação, de pescoço, de coluna. Todo pedacinho do nosso corpo, se ele é tratado de uma maneira correta, ele pode ter uma longevidade maior. Então ele tem aquela garantia, sabe aquela garantia estendida? Pode ter essa garantia estendida sim, porque você está cuidando com aquilo que de verdade ele precisa. Mesma coisa quando você faz uma horta. Você faz uma horta lá, você larga de qualquer jeito, você não cuida, você não coloca água. Eu tô falando isso que eu tô olhando aqui pra minha horta, que acabamos de mexer nela porque ela não estava cuidada. E aí um mato invadiu, e aí as plantinhas morreram, aquelas plantinhas que a gente tinha plantado, mas a gente não cuidou. Foi o que aconteceu, a mesma coisa o corpo da gente. Se não dá a nutrição necessária, o sol necessário, o sono necessário, o oxigênio, o estímulo dos exercícios. Cada exercício que você faz um estímulo elétrico e você também está estimulando os seus neurônios. Não é só assim, a pessoa faz exercício físico e não está mexendo com a cabeça. Está mexendo sim na memória, no ritmo, na disciplina. Fica mais fácil você fazer qualquer outra coisa. Então, quando a gente faz meditação, quando a gente faz exercício físico regular, você fica muito mais propenso a ser uma pessoa mais disciplinada para você atender às outras demandas da sua vida. Eu preciso fazer uma dieta que eu achava que era muito difícil, porque eu achava que eu não podia ficar com isso, com isso, aquilo. Se você é uma pessoa que você faz exercício, faz meditação, dorme bem, você tem muito mais probabilidade de conseguir aderir a uma coisa nova, conseguir fazer aquilo no dia a dia, conseguir fazer aquilo dar certo e ir num projeto até o final, porque você tem um exercício que já foi feito anteriormente, sua mente consegue se focar, ela não dispersa, ela não vê o lado ruim das coisas, ela é assim, vamos lá, tem que fazer, é positivo. Isso também vai evitar que você tenha um exercício físico, por exemplo, vai evitar que você tenha um desgaste com o tempo e você tenha problemas de memória lá na frente, que você tenha problemas de degeneração também cerebral lá na frente. O olho, por exemplo, é normal que as pessoas tenham um desgaste no olho, as doenças e tal. O olho da gente também precisa de nutrientes, tem nutrientes específicos para os nossos olhos. Por exemplo, a gente tem no ovo, aquela parte amarelinha do ovo, tem uma substância ali que faz uma grande proteção nos nossos olhos e vai evitar que você tenha esse desgaste. Então olha quanta coisa, falta de vitamina C é alguma coisa que desgasta muito os nossos olhos. Quando a gente, dentro da terapia ortomolecular, dentro das terapias naturais, a gente indica para a pessoa tomar um suco verde, as frutas que você vai colocar naquele suco verde, o tipo de salada, de cruz que você vai comer, a maneira de preparar isso, de fazer a sinergia, ou seja, o que a gente vai juntar, como vai ser o nosso prato para aumentar a absorção dos minerais, das vitaminas. Isso tudo é para prevenção
e tratamento de qualquer tipo de doença, porque está tudo interligado. Andréia, mas a vitamina C não era só para a imunidade? Não. Ela vai formar, ela está envolvida na formação do seu colágeno. Então, envelhecimento, a pele tem que ficar feia, a pele tem que enrugar. Não, ela pode demorar muito mais para ela envelhecer se você tem um bom aporte de vitamina C e de colágeno. Colágeno sem vitamina C não vai funcionar. A vitamina C sem o colágeno não vai funcionar. E as suas articulações, elas também são feitas de um tipo de colágeno. Então, se eu não tô com a vitamina C, ok, se eu não tô com colágeno, ok, eu também vou ter um desgaste articular muito maior do que as outras pessoas. Então, veja como é importante a alimentação, o tipo de alimentação durante a sua vida para você não ter nenhum tipo de problema. Ah, mas André, eu já tenho. Eu já tenho desgaste, a gente tá falando aqui só de articulação, tá? E tem todas as doenças crônicas que podem vir com a idade envolvidas aqui nesse nosso assunto. Eu não vou falar de uma por uma, mas, por exemplo, da articulação, que é o que a gente está falando, se eu não fiz toda essa prevenção e eu tenho esse tipo de problema, o que é que vai acontecer? Eu posso reverter, melhorar e diminuir o uso de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, se eu começo a dar um nutriente para o meu corpo que vai ajudar a regeneração daquelas articulações, começa a melhorar a inflamação daquele lugar. E através do que, Andréia? Alimentos anti-inflamatórios, alimentação que vai trazer fitoquímico antioxidante, ou seja, vai diminuir o desgaste de todos os seus órgãos. Um exercício físico bem orientado, né? Tem que ser um preparador físico que tenha uma boa orientação do seu problema. Onde que você vai trabalhar para você fortalecer, para segurar aquela articulação e ela não continuar nesse desgaste. E lembra que eu falei que se você colocar muito peso, vai piorar? Então, você ganhar peso pode degenerar mais rápido ainda. Você perder peso, vai acontecer o contrário, vai aliviar aquela carga e vai dar muito mais chance do seu corpo se regenerar. Então, perda de peso, você ficar no seu peso ideal já é uma grande coisa, já é um pequeno passo. Não, André, não é muito pequeno não, né? Porque não é de uma hora para outra que as pessoas ganham peso, né? Salvo raros casos. Mas você tem que ter essa paciência com você também, essa aceitação com você, de que você começar a fazer agora uma alimentação melhor, exercício físico, dormir melhor, você vai só ganhar no passar dos dias, ganhar mais qualidade, ganhar você chegar mais perto dos seus resultados. Agora, se você não fizer nada hoje, nem amanhã, nem depois, você está, ao contrário, degenerando cada dia um pouquinho mais. Ao passar do tempo, como é que você quer estar daqui a um ano? Igual, pior ou melhor você está agora? Se você quer estar melhor do que você está agora, pequenos passos todos os dias, modifica a alimentação, mais alimentos naturais, orgânicos, mais vegetais, mais crus. Foge de todos os alimentos queimados, alimentos super assados, alimentos que são feitos na fumaça, alimentos industrializados. Tudo isso faz um grande desgaste, vai se juntar com metabólitos ali dentro do seu corpo, vai fazer uma intoxicação no seu corpo. E aí, em vez de você estar rejuvenescendo, você está se mantendo jovem, você vai estar se degenerando, isso em qualquer idade. Então, tem como sim você tratar? Tem. Da mesma maneira que a prevenção é o tratamento, vai ter que ser um pouquinho mais incisivo, um pouquinho mais radical, vai ter que utilizar suplementos, sabe, mais fortes, porque a gente, dentro da ortomolecular, a gente usa suplementos no lugar de medicamentos. O que é um suplemento? Em vez de eu utilizar um anti-inflamatório, eu vou utilizar um ômega 3 que é anti-inflamatório, só que ele é um óleo de peixe. Ele vai ter também o EPA, o DHA, que vai diminuir os meus riscos cardíacos, vai aumentar a minha cognição, vai melhorar a minha memória. Sempre tem ganhos
quando a gente utiliza um suplemento, mas tem que ser indicado para aquele caso. Se a pessoa já tem um tipo de problema de saúde, em vez de remédio, a gente vai utilizar o suplemento para a gente melhorar aquela condição e depois a pessoa continua utilizando a prevenção, que é a alimentação, o exercício físico e os bons hábitos. Quem não gostaria, gente, de se sentir cada dia melhor, independente da idade? Quem não gostaria disso? Então, se você é essa pessoa, se você conhece pessoas que gostariam também de ter esses resultados, compartilha esse conteúdo com as pessoas, compartilha os conteúdos aí do meu canal com as pessoas, que se você pegar uma dica e começar a fazer, você mesmo vai estar lá escrevendo para mim: olha, Andréia, tive tal resultado, foi super bacana. Ou então falei para minha avó, falei para minha mãe, porque, gente, eu trabalho com bastante idoso, né? Inclusive tem um paciente que está comigo já, idosos que começaram a fazer o tratamento comigo, quando, assim, há 20 e poucos anos atrás, e nunca deixa de fazer, porque sempre ela quer rejuvenescer mais, ela quer estar sempre melhor. Então, chegou agora, você pega a foto dela de antes, de quando ela começou a fazer um tratamento, e a gente pega a foto dela agora, ela não mudou nada, ela tá no mesmo, 20 anos para uma idosa, sendo que a pessoa parece que ela não envelheceu um dia sequer, e isso não só aparentemente, porque ela semana passada só que ela falou para mim que ela vai parar, eu vou parar de ficar trabalhando tanto, né, com quase 80 anos, vou parar de ficar trabalhando tanto. Isso é porque ela acha que ela vai parar, né? Porque ela continua fazendo todas as coisas dela e muito mais, é super agitada, cheia de projeto, né? Então, a gente eu vejo, por que eu posso falar isso para vocês? Porque eu acompanho isso, eu já tratei de vários idosos com já problema, ou só de prevenção, com problemas graves, com problemas não tão graves, e eu vejo como o idoso ele se recupera rápido se você dá a nutrição correta, se você dá o protocolo correto para aquela pessoa, o corpo dela tá, por favor, tá precisando daquilo para se regenerar. E aí aparece muito mais rápido. Quando a pessoa tem um envelhecimento precoce, um desgaste, quando você vai fazer uma intervenção, aparece o resultado muito mais rápido. Porque quando você pega alguém que está saudável, você vai fazer prevenção nela, ela não sente aquela diferença. Ela fala: não, tá tudo igual, tá tudo igual. Tá tudo igual 1 ano, tá tudo igual 2, tá tudo igual 5, tá tudo igual 10. Ela não envelhece nada em 10 anos. Ela não tem desgaste em 10 anos. Então isso é a prevenção. Isso é o chatinho da prevenção, porque as pessoas querem aquele impacto, né? Entrar de um jeito e sair do outro, né? Mas na prevenção isso não acontece. Vai acontecer nos exames, vai acontecer com o tempo. Mas já quando a gente está tratando mesmo alguém que já tem algum tipo de problema, é incrível quando a gente vê uma pessoa sair da depressão rapidamente, uma pessoa melhorar das articulações, da artrite, sabe? Mesmo que sejam doenças autoimunes, é só você ver aí no meu conteúdo, eu tenho conteúdo sobre doenças autoimunes, né? Todas as experiências que eu tive com autoimune. É incrível como você vê, como funciona muito rápido, porque o corpo está precisando, e às vezes é de uma pouquíssima quantidade de mineral, pouquíssima quantidade de vitamina, só estava faltando aquilo para ele virar a chave. E aí você vai lá, faz a intervenção e você vê os resultados. Então dá sim pra gente envelhecer com qualidade de vida, pra gente envelhecer com sabedoria, né? Porque o envelhecimento deveria ser, envelhecer é igual a maturidade e sabedoria. É você aceitar, se aceitar do jeito que você é, você se amar do jeito que você é, você se cuidar de uma maneira tão incrível que você consegue ter essa qualidade de vida que eu tô falando pra você, porque é diferente pra mim e pra você. Às vezes você gosta de outras coisas, você se sente melhor fazendo outras coisas diferentes do que eu faço, mas eu posso dizer, pra mim qualidade de vida é eu ter energia para fazer o que eu amo, o que eu gosto, energia para trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto, energia para eu ter projetos novos, diferentes, para eu ter sonhos, para eu estar construindo mais, construindo para mim, construindo para minha família, para os meus filhos, para as pessoas, construindo uma ideia, como é aqui os conteúdos que eu estou falando com vocês, construir uma ideia de uma saúde possível para todos. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!